Bom dia, sábado, dia 22 de abril de 2023. Convidamos a todos a fazer a sua inscrição em nossos canais. É só clicar lá em inscrição, clicar no sininho. Pronto, está feito. É rápido assim? Sim, é muito rápido e ajuda a divulgar a doutrina espírita. Agradecemos a todos que estiveram ontem na nossa live interativa com o Luiz Pereira, homenageando os 166 anos do Livro dos Espíritos. Agradecemos também a todos os parceiros que estiveram junto conosco na transmissão da live. Se você participou, assiste novamente. Se, entre lá no nosso canal, assiste, verifica se deu like, faz um novo comentário, né? Tem o chat que foi ao vivo, agora tem os comentários que você pode comentar. Isso vai ajudar a estimular o YouTube a multiplicar esse vídeo para mais pessoas. E mais uma vez refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina, parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 2 das penas de gozo futuro, item duração das penas futuras. Pergunta 1009, que nós apresentamos várias respostas de vários espíritos, agora vamos apresentar a nota de Kardec. 1009. Assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Nota de Kardec. Com o atrativo de recompensas e temor de castigos, procura-se estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal. Essa é a intenção. Se esses castigos, porém, lhe são apresentados de forma que a sua razão se recuse a admiti-los, nenhuma influência terão sobre ele. Então não vai servir de nada. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Então, em vez de fazer com que a pessoa fique apreensiva e siga a religião, vai justamente afastá-lo ela da religião. Se, ao contrário, lhe apresentarem o futuro de maneira lógica, ele não a repelirá. O Espiritismo lhe dá essa explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. E Jesus veio mudar essa ideia de Deus que Moisés nos deu, né? Veio trazer o Deus amor. Seria lógico dizer-se de um soberano que ele é muito bom, muito magnânimo, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que os cercam, mas que ao mesmo tempo é cioso, vingativo, de inflexível rigor e que pune com o castigo extremo as 3/4 dos seus súditos por uma ofensa ou uma infração de suas leis, mesmo quando praticada pelos que não as conheciam, não haveria aí contradição? Ora, pode Deus ser menos bom do que seria um homem? Então, Kardec está trazendo vários questionamentos que deixam a gente parar para pensar e refletir. Continua ele, mais uma contradição se apresenta aqui. Pois que Deus tudo sabe, sabia, ao criar uma alma, que ela viria a falir. Teria, pois, desde a sua formação, sido destinada à desgraça eterna? Será isto possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre e Deus faz que, dos esforços que ela empregue para o conseguir, dependa a sua redenção. Isto toda a gente pode compreender e a mais meticulosa lógica pode admitir.
menos céticos haveria, se deste ponto de vista fossem apresentadas as penas futuras. Kardec tem razão completamente no que diz e de forma que concorda com o que os espíritos apresentaram nessa resposta. Prossegue Kardec. Na linguagem vulgar, a palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, os gelos eternos das altas montanhas ou dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter fim, e, de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento natural do eixo da Terra, ou por um cataclismo. Assim, nesse caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno. Que há, pois, de admirar em que espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios, mesmo assim também se exprimam. É natural, né, que eles, por sofrer tanto e não saber, né, não conseguir ver o fim daquele sofrimento, diz que aquele sofrimento é eterno. E está longe de ser eterno. Não esqueçamos, principalmente, que não lhes permitindo a sua inferioridade divisar o ponto extremo do caminho, creem que terão de sofrer sempre, o que lhes é uma punição. Eles, por esse pensamento, eles, né, ficam com aquilo, com aquela angústia e acaba sendo uma punição. Prossegue Kardec. Ademais, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas ao tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia e só nas escolas esses aterradores quadros alegóricos ainda são apresentados como verdades positivas por alguns homens mais zelosos do que esclarecidos, que assim comete grande erro, porquanto as imaginações juvenis, libertando-se dos terrores, poderão ir aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como significando fogo moral. Isso está lá na questão 974. Os que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos do além-túmulo, através das comunicações espíritas, podem convencer-se de que, por nada terem de material, eles não são menos pungentes. Mesmo relativamente à duração, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo acima indicado e pensam que, com efeito, a palavra eterno só se pode referir às penas em si mesma, como consequência de uma lei imutável, e não à sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras também decorrentes do progresso das luzes, muitas ovelhas desgarradas reunirá. Quando nós lemos a Revista Espírita, Kardec recebeu várias cartas de irmãos que frequentavam religiões protestantes e também religião católica, e escreveram para ele dizendo que tinham se decepcionado com as suas religiões e estavam afastados. Mas com a leitura do Livro dos Espíritos, compreenderam e entenderam melhor e retomaram, ingressaram novamente nas suas religiões já com outra compreensão e também com uma fé bastante firmada, porque eles entenderam o que realmente está no Evangelho ensinado pelo nosso mestre, nosso guia e modelo, Jesus. E assim nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e pedimos a Deus
amparo e proteção para toda a humanidade. E convidamos a todos para os nossos estudos online, às segundas-feiras, às 19h30, o Céu, o Inferno e a Gênesis. E às terças-feiras, às 20 horas, Diálogo com as Sombras. Para participar desses estudos, é só clicar no link. E o link você pode solicitar a ambas as casas através dos contatos que estão aqui na tela. Convidamos para as reuniões presenciais. O GEALME fica na Rua dos Diamantes, 1497, no bairro de Rocha Miranda. Às terças-feiras, estudo do Evangelho às 14h30 e às quartas-feiras, exposição do Evangelho e passe às 19 horas. O A Caminho da Luz fica na Rua Jurucê, 164, no bairro de Colégio, ambos na cidade do Rio de Janeiro. Estudo do Livro dos Espíritos e passe às terças-feiras, às 19h30. Quinta-feira, às 8h30, o estudo do Livro dos Espíritos e também do Livro dos Médiuns. E domingo, às 9 horas, Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. E a partir do mês de abril, todas as quintas-feiras, 18h30, o estudo do Despertar do Espírito. Então, não deixe de conhecer ambas as casas, porque é muito importante a presença e tem vários benefícios que podemos usufruir com adentrando nas casas espíritas pelo seu ambiente espiritual. E também podemos ser auxiliados e auxiliar aqueles que lá vão com as nossas colocações e com as nossas reflexões. Então, não deixe de participar. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus e que amanhã possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.